fazer uma audiência trabalhista de sucesso? Eu sou Cláudio Salgado, advogado, e esse vídeo eu vou te ensinar essa prática que é bastante legal, tá? Como a gente começa uma audiência trabalhista, como funciona, qual é o maior medo, o que os advogados novos enfrentam de problemas, que eu vou te dar os toques necessários aqui para você ir com tranquilidade nessas audiências, e no final, uma super dica que vai te fazer toda a diferença. Primeira coisa de tudo, vai na tranquilidade. Ninguém que está lá na sala da audiência vai morder, ninguém vai te punir erradamente, não vai acontecer nenhum problema. Basta você fazer a coisa direito. Trabalha com responsabilidade, trabalha corretamente. Então, o juiz que está lá não é uma pessoa que muitas vezes as pessoas têm aquele medo de chegar perto de um juiz, conversar, pedir informação, solicitar alguma coisa, fazer algum requerimento. Nada disso. Ele está lá para conduzir a audiência da melhor forma, é o presidente da audiência. Então isso é bastante interessante que você tenha essa tranquilidade de saber o que você tem que conduzir na audiência. Para isso, você tem que conhecer o processo. Informação mais importante que você pode ter para uma audiência trabalhista, ou qualquer outra que seja, mas aqui nas audiências trabalhistas, é conhecer muito bem o processo. Dificilmente você vai conseguir qualquer tipo de êxito, qualquer tipo de segmento regular nessa audiência, se faltar informação. Porque muitas vezes você pode ser pego de surpresa pelo advogado da parte contrária, ou até pelo juiz te perguntar alguma coisa e você não saber o que vai acontecer. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos advogados audiencistas, por exemplo, que vão lá só para fazer audiência, não conhecem a ação, não leem o processo, simplesmente pegam a defesa e vão para lá. Isso está errado. Então você tem que conseguir ler o processo pelo menos, entender o que está acontecendo, quais são os pedidos, onde que estão os documentos, para caso na audiência seja necessário você falar alguma coisa sobre isso, você não se perder. Mas vamos lá. Dúvida, por mais absurda que possa ser, mas acontece, já vi acontecer, onde eu sento na sala da audiência. O advogado às vezes se perde, né? Reclamante, reclamada, lado direito, lado esquerdo, é meio complicadinho, para não passar aquela vergonha, é fácil, tá? O reclamante sempre do lado esquerdo do juiz e a reclamada sempre do lado direito do juiz, tá? Simples assim, não tem segredo. Advogado na primeira cadeira, segunda cadeira dali para trás, as partes. Tá bom? Como você vai se dirigir para o juiz? Parece bobagem também, tá? Mas tem muito advogado que fala o nome errado, vocês devem mais ou menos presumir como é que é, mas excelência, meritíssimo, mas doutor, bem na intimidade, mas é um pouco mais difícil, mas excelência é o mais tranquilo, é o mais correto, tá bom? Então vamos lá. Por que eu quero gravar esse vídeo? Por que eu tô te dando esses toques? Por que isso é interessante de você saber? Advogados novos, pouca prática, que estão tentando aí o lugar ao sol, acho bastante interessante. Não é porque eu sou uma pessoa que quero ajudar ninguém e quero te ensinar a fazer alguma coisa, mas sim para que tenhamos uma boa prática nas audiências. Isso é bom para você, é bom para mim. Porque eu sou um advogado de 25 anos de experiência prática e que às vezes eu enfrento problemas em audiências causados pelo advogado da parte contrária que não sabe se virar na audiência. Constrangimentos, uma má condução do processo, não sabe qual é o ônus da prova, qual é a parte dele, qual que não é a parte dele. Então fica-se uma audiência às vezes embolada, um problema ruim, constrangedor, porque o advogado às vezes não está sabendo se virar. Isso é importante você saber, tá? Então eu vou te dar os melhores toques possíveis aqui nesse vídeo, no final uma super dica que vai te fazer realmente a diferença, tá? Vamos lá. Como é que você começa essa audiência? Primeira coisa, a gente tem que saber para que lado você está trabalhando. Você está no reclamante ou está no reclamado? Quem é o ônus da prova? Qual é as obrigações do ônus da prova? Por exemplo, um reclamante que está pedindo horas extras numa ação, ele tem o ônus da prova de provar. Essa produção da prova tem que ser feita por ele. Lógico, existem algumas exceções. Às vezes não é juntado algum documento correto, folha de ponto, a empresa, às vezes, aquela situação de que a empresa tem menos de 10 funcionários, então não é obrigatório a folha de ponto. Quando a empresa não junta a folha de ponto, traz para si a responsabilidade do ônus, então o reclamante fica numa situação um pouco mais confortável, mas mesmo assim é bom produzir a prova, tá? Porque às vezes pode acontecer alguma reviravolta na ação e é bom você ter a sua prova lá garantida. Então, basicamente, vamos dizer que você está pedindo horas extras, o ônus da prova é sua, do reclamante, tá? Por que eu digo isso? Porque às vezes insiste em ter testemunhas no processo que não sabem daquela questão das horas extras. Ou mais de uma testemunha, 2, 3 testemunhas para falar a mesma coisa. Não tem sentido, não precisa. Uma testemunha firme que sabe o que aconteceu, presenciou, viu direitinho, pode relatar os fatos de acordo, vai te dar a informação necessária. Não precisa ficar, eu já vi advogado insistindo com 2 ou 3 testemunhas que para me falar a mesma coisa. Às vezes a diferença de período de 30 dias, 2 meses, não tem sentido. Tá? Você vai acarretar às vezes uma instrução longa sem necessidade.
Então, vai para a prova objetiva, produza a prova necessária para você conseguir chegar ao seu objetivo. Não inventa a prova, não fabrica a prova. Não existe testemunha que não é testemunha. Isso é um problema sério que a gente enfrenta de vez em quando e você vê que a testemunha que senta lá é complicado. Porque, veja, é muito fácil, já presenciei isso, é muito fácil, do lado de fora da audiência, na sala de espera, ficar conduzindo a testemunha, falando coisas, e a testemunha chega lá e fala, não, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu vi tudo, eu sei tudo, papapá, e deixa todo mundo muito tranquilo. Na hora da sala da audiência, que senta lá na frente do juiz, que ele é advertido sobre falso testemunho e as consequências disso, trava, fica branco, enche de batata na boca e você não vai conseguir falar e você vai perder a testemunha. Por quê? Porque provavelmente tudo aquilo que ele falou para você, que ele sabia que não era nada daquilo, ou que tinha fatos que ele vai poder argumentar e tal, era mentira. E na hora que ele chega na frente do juiz e vai ser devidamente interrogado, a coisa vai complicar e vai te atrapalhar. Porque uma testemunha falsa é pior que uma testemunha ruim, porque a falsa vai trazer informações que não vão bater de forma nenhuma e o seu cliente ainda vai ser punido por uma litigância de má fé, a testemunha por uma falsa testemunha, isso vai dar a falsa testemunha, ainda vai dar muito problema. Então, atente sempre à sua testemunha, saiba quem é a testemunha, o que ele sabe, o que ele pode colaborar para o seu deslinde do processo, tá? Não vá nunca inventar testemunha, que isso é perda de tempo, tá? Essa questão também é bastante importante você saber a necessidade da testemunha. Porque às vezes você está montando uma ação, está defendendo uma ação, ou acusando uma ação, que a matéria simplesmente é documental. Então você não tem necessidade de ter uma testemunha. Às vezes os advogados levam lá testemunhas e o juiz pergunta para quê? E o cara fica sem saber muito bem qual é a utilidade daquela testemunha. Não, para provar que o cara trabalhou. Não, mas aqui tem um documento que está provando que ele trabalhou. Não, mas para provar, entendeu? Não tem necessidade. Então saiba realmente a necessidade, porque isso economiza tempo de todo mundo, porque às vezes não há necessidade de ser feita aquela audiência, ou se fizer a audiência, é uma audiência dinâmica, muito mais prática, porque o juiz já vai verificar que a prova é documental, então não há necessidade de testemunho das partes. E agora com esse novo movimento em relação às audiências digitais, ficou muito mais fácil, porque quando entra com a ação, já pode mencionar isso na inicial, o juiz já vai para julgamento. Lógico, vai acontecer muito provavelmente uma audiência inicial ou de tentativa de conciliação para se tentar compor, mas a parte de instrução fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil de ser resolvida. Então, vejam, essa questão de produção de prova é muito importante. Outra coisa, vá na audiência com tranquilidade no sentido de condução da audiência. Não tenha medo. Se você está na razão, se você conhece o processo, se você está confortável com a ação, não tem por que ter medo, né? Vai numa boa, vai tranquilo, entra, cumprimenta todo mundo, senta e faz o seu trabalho, tá? A grande questão que a gente vê que a advogada às vezes entra tremenda na sala de audiência é porque não conhece a ação ou vai mentir. Aí você vê que a coisa embola um pouquinho. Por que eu falo isso? Porque se você pega um advogado da parte contrária ou um juiz que já é muito mais experientes, estão lá todo dia, fazem isso, eles vão sacar que a sua situação não é real, que você está mentindo, que a sua testemunha é armada e vai te engolir na audiência. Vai ficar difícil, tá? Então, não plante testemunha, não plante prova, não faça a produção errada, que isso vai te dar problema. Trabalhe da melhor forma. É um outro conselho que eu estou te dando, porque isso é muito bom para a condução do processo, para o seu nome como advogado, para a sua carreira, que você vai ter sucesso, você vai ganhar, você vai ter os seus bônus corretamente, tá? Sem ter nenhuma questão que você te atrapalhe em relação a esse tipo de comportamento. A gente vê muito isso em audiência de advogados que chegam novos, recém-formados, e ficam tensos, não sabem como conduzir o juiz, qualquer coisa que às vezes o juiz fala ou a parte contrária fala, aceitam sem saber exatamente qual é o significado daquilo. Por isso que é importante você conhecer pelo menos a teoria do processo. A prática vem com o tempo, tá? Eu também demorei um pouco para pegar o jeito, pegar a prática. Hoje eu tenho 25 anos de advocacia, algumas milhares de audiências feitas, e a gente vai em audiência muito tranquilo, tá? Independente do tamanho do problema que o seu cliente tenha, as audiências têm que ser feitas de uma forma tranquila, porque ali nada mais é que, vamos dizer assim, entre aspas, uma conversa civilizada entre as partes para tentar chegar no meio termo, e quem prova mais é que leva. Tá? Então não tem essa questão de você ficar preocupado em como convencer o juiz de que você está certo. Por quê? Quando você tem que convencer, significa que muito provavelmente você está errado. Se você tem a razão, você não precisa convencer, você só vai mostrar a razão. Entendeu? Então você vai mostrar os documentos, mostrar a sua testemunha, o seu cliente, seja reclamante ou reclamada, vai ser ouvido e vai conseguir provar o que é necessário.
Outro ponto importante agora em questão de ouvir o reclamante, ouvir a reclamada. Analisa bem a necessidade de você ouvir a parte contrária, porque é você que vai decidir, tá? O juiz, algumas vezes, pode querer, sim, ouvir as partes, com uma questão dele mesmo, sanar alguma questão, alguma dúvida dele, mas, via de regra, o advogado das partes é que vai querer ouvir a outra parte, tá? Isso é importante você ficar muito atento, porque se você pôr uma pessoa lá para ser ouvida, diferente daquilo que você colocou no papel, tanto como inicial como contestação, perdeu a ação. Então você tem que saber exatamente quem vai na sua audiência, não é simplesmente mandar, por exemplo, na reclamada, mandar um preposto. Esse preposto tem que conhecer os fatos, ele tem que ser uma pessoa envolvida no sistema, envolvida na empresa, via de regra gente do RH, do DP, que conhece o procedimento, entendeu? Que já aconteceu várias vezes de eu ver isso em audiência, que vai um preposto simplesmente para representar a empresa e não conhece nada. 2, 3 perguntas que a parte contrária façam, da confissão e revelia, porque o cara não sabe responder. Então, isso é um problema. Então, quando você for ouvir a parte contrária, fica atento a esses detalhes, porque isso é bastante importante. Se você perceber que o preposto que está lá não é uma pessoa, ou tem essa informação pelo reclamante, não é uma pessoa envolvida no sistema, envolvida na empresa, conhecedora dos fatos, pede para ouvir, porque aí não vai saber sair da questão e vai te passar informações superficiais, o juiz vai perceber isso, e você pode, no final da audiência, baseado nas negativas desse preposto, pedir, fazer um requerimento de confissão e revelia. Isso é muito importante para o processo e você já sai com meio caminho andado, tá? Da mesma forma, se você está pela empresa e é o seu preposto que está ali com você, fique atento ao que ele vai saber, o que ele vai poder te dizer de informações para você também saber conduzir o reclamante. Porque às vezes esse preposto que está com você é o seu cliente, conhece bem as atitudes da empresa, sabe tudo que acontecia lá dentro e vai poder te passar informações importantes a respeito do reclamante, baseado no que ele já fez na inicial. Então, às vezes é importante você ouvir o preposto, porque põe o reclamante para ser ouvido. Porque muitas vezes o que está no papel é o advogado que montou numa petição genérica. Isso, infelizmente, lamentavelmente acontece. Tá? Você vai ver muitas vezes iniciais aí em linha de produção e o reclamante não falou exatamente o que está lá e quando ele é ouvido, fica diferente. Ficou diferente, perdeu o processo. Entendeu? Não bateu com a informação que está lá. O reclamante fala que trabalhava das 8 às 5, a petição fala que é das 8 às 18, das 8 às 19, perdeu as horas extras. Né? Então o próprio reclamante já mudou a versão. Né? Então isso aí é importantíssimo saber. Então muito atento a sempre a parte contrária que está lá, sentada. Entendeu? Reclamante, reclamada, pelo preposto. Isso é importante você saber para poder fazer essa condução. É um negócio bastante... Eu costumo dizer muito o seguinte, via de regra, um processo, 50% dele é audiência, tá? Se você sabe conduzir a audiência, você sabe a lei, sabe o processo, sabe como conduzir de uma forma que você vai fazer perguntas, questões importantes, inteligentes, razoáveis, você vai ganhar essa ação, você vai ter muito bem montado, até porque para evitar de passar aquela vergonha do juiz ficar indeferindo questão sua porque não tem pé nem cabeça. Então conheça a ação e presta atenção no que as partes já estão falando nas testemunhas também. Porque muitas vezes acontece de vir uma testemunha, vir um preposto, vir um reclamante, falar uma série de coisas, acabou ali, o advogado vai fazer pergunta, ele pergunta a mesma coisa. O juiz, amigo, doutor, já respondeu, já está aqui, já está constando, leia a ata, né? Então quer dizer, fica chato. Então presta atenção no que está acontecendo, porque você vai ter um modo de condução de audiência bom, favorável, a chance de ganhar muito boa e você vai ter sucesso na sua carreira. Tá bom? Bom, por fim, como eu falei para vocês, que é uma dica de ouro aqui, que eu acho bastante interessante, que eu acho que vai ajudar bastante vocês em audiências, principalmente aqueles recém-formados, que não tem tanta prática. É simples de você conseguir pegar uma prática muito legal em audiências trabalhistas. Agora a gente está com aquela questão de pandemia, então as audiências estão um pouco mais controladas, mas vamos dar exemplos aqui em épocas de vida normal judiciária, tá? Pegue pelo menos se você for novo na carreira, de repente tenha esse tempo, 1 ou 2 dias da semana, vai para o fórum e passa o dia, tá? Entra, aqui no fórum, por exemplo, em São Paulo, no fórum da Barra Funda, são 90 varas com audiências desde de manhã até o final da tarde. Então, ali são algumas centenas de milhares de audiências que acontecem durante o dia. Passa 2 dias, se for o caso, inteiros lá, assistindo às audiências. Tá? Entre em qualquer sala, você pode entrar,
com exceção daquelas em segredo de justiça, a porta vai estar trancada, então você não vai conseguir entrar, mas de modo geral as portas estão todas abertas. Você pode entrar, senta, fica quietinho e escuta. Essa é a dica. Escuta os advogados mais experientes, condução de audiência, as manifestações, há casos de serem feitas ações finais em audiência, o próprio juiz, o que fala, muitas vezes é importante. Então você vai escutar, você vai aprender. Essa prática não tem preço, porque é bastante legal você ver vários advogados, várias teses, vários tipos de ações, várias empresas num dia só. Então você vai estar assistindo várias audiências, é um estágio grátis, né? Muito interessante que você vai fazer. Isso ajuda, pode ter certeza. No meu começo de carreira fiz muito isso e me ajudou bastante. A gente anota as coisas, vai tomando informações. Ainda hoje você tem uma questão de processos físicos praticamente inexistentes. Então é tudo digital. Muito mais prático de se mexer, muito mais prático de trabalhar. Porém, na época que eu era iniciante de advocacia, os processos físicos eram todos. Então, muitos advogados olhavam processos do balcão, deixavam ali e depois o cartório guarda. Eu, às vezes, estou no balcão, dava um tempo lá, pegava o processo que o cara acabou de olhar, deu uma lida, entendia, lia e tal, para poder pegar o jeito da coisa. Hoje é difícil acontecer isso, mas você consegue fazer isso em audiências. Muito, muito legal, tá? Então, faça essa prática. Tenha esse tempo, porque vai te ajudar muito na carreira. Lógico que você não precisa fazer isso por muito tempo. Um mês fazendo isso aí, você já vai ter uma boa noção. Eu vou gravar outros vídeos também, tá? De audiências cíveis, alguns processos, alguns procedimentos importantes que o advogado deve saber, dentro inclusive do processo trabalhista, porque processo trabalhista não é petição inicial, contestação e sentença, tem muita coisa que pode acontecer, muitas medidas interessantes, muitas dicas aqui eu vou dar para vocês aí pegarem uma prática bastante interessante e ficar um negócio legal em audiência, ficar um padrão alto nível para a gente poder ter uma parceria sempre saudável, tá bom? Um abraço, até mais.